Mas vamos em frente. A juíza, olha só essa notícia, Augusto, você vai gostar. A juíza Solange Salgado de Brasília suspendeu a contratação de um buffet de luxo pelo Supremo Tribunal Federal, STF, orçado em R$ 481.700, em ação movida pela deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Ela considerou o gasto desproporcional e com potencial de ferir a moralidade administrativa. O edital da licitação previa gastos de até R$ 1 milhão e R$ 1.100.000, pelo serviço, que incluía pratos finos como lagosta e bacalhau e bebidas como uísque, gin, vodkas e vinhos premiados. Escreveu, aspas, o objeto do pregão em análise se aparta da finalidade para a qual o STF foi criado, pois a contratação do serviço de fornecimento de refeições visa atender a uma atividade meio, que, portanto, deve existir tão somente no limite do indispensável para a efetiva realização da atividade fim. Fecha aspas. Continua dizendo o seguinte: os itens exigidos destoam sobremaneira da realidade socioeconômica brasileira, configurando um desprestígio ao cidadão brasileiro que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina pública funcionando a seu benefício. Está aí um trecho da decisão da juíza Solange Salgado, da seção judiciária do Distrito Federal. E o STF informou que vai recorrer da decisão por meio da Advocacia Geral da União. Então, essa boa decisão, de acordo, evidentemente, com as críticas que nós fizemos desde o começo aqui em Os Pingos nos Is, ainda periga de cair, Augusto. Olha, eu até levantei intimamente a possibilidade de que esse buffet de luxo fosse alguma excentricidade cometida por assessores, os que cuidam dessa área aí gastronômica, digamos, à revelia dos ministros, e que eles poderiam até ter sido surpreendidos por isso. O recurso, que a decisão de recorrer dessa medida tomada em boa hora pela juíza mostra que não. Os ministros tinham conhecimento disso e aprovaram. Então vamos lá. Eu já vi gente escrevendo, é sempre assim, aparece um pequeno escândalo com um forte simbolismo e alguém escreve, não é isso que vai resolver o problema do Brasil, não é isso que vai resolver o problema dos gastos públicos. Nós não estamos querendo resolver toda hora a questão fiscal, o desajuste fiscal, a questão dos gastos públicos, não é por aí. É o exemplo. Então, vamos desenhar, né? Vamos desenhar. Eu tenho vergonha de me ouvir dizendo essas coisas porque me parecem tão óbvias, né? Mas não são, pelo menos para os ministros do Supremo. O Collor, entre tantas bobagens que fez, só fez bobagem, ele teve uma ideia acertada quando assumiu o governo em 1990. Ele desativou as chamadas mansões do Lago Sul usadas por ministros. Aquilo resolveu o problema do Brasil, o problema financeiro? Não. Mas foi uma boa sinalização, depois revogada por medidas equivocadas que o Collor tomava sucessivamente. Então foi uma sinalização dizendo, olha, vamos gastar menos. O Tancredo Neves, no discurso que ele não pôde fazer, porque morreu morreu antes da posse, não conseguiu assumir o cargo, começava o discurso dele com a frase, é proibido gastar. Também pelo simbolismo. É o seguinte, o Brasil está com mais de 13 milhões de desempregados legados pelo PT, pelos governos do PT. E o governo Temer foi uma extensão do governo do PT. Mudou agora sim é outro governo. Os jovens estão procurando, cada vez mais angustiados, o primeiro emprego que não há. Se você tem 13 milhões de desempregados, é evidente que a possibilidade de entrar no mercado de trabalho fica dificultada e fica muito menor. O que faz o Supremo isso representa um tapa na cara da nação brasileira, porque todos os brasileiros estão procurando reduzir os gastos mensais
estão procurando economizar aqui e ali, e eles estão querendo transformar em rotina jantares e almoços, sei lá, que só existem na imaginação da imensa maioria dos brasileiros. Eles nem fazem ideia do que é isso e talvez nem consigam decifrar os pratos, tamanho é o requinte do Supremo. Então é o seguinte, para quem trabalha tão pouco como os ministros do Supremo, para quem já tem uma vida tão boa, garantido pelo salário que é o teto, oficialmente, dos tetos, o teto dos salários do funcionalismo público, esse pessoal poderia, em respeito ao povo brasileiro, parar com essas afrontas, e eles que frequentem restaurantes que estão todos ao alcance do bolso deles e gastem lá o que eles querem gastar por nossa conta, porque, de novo, quem paga essa conta é o pagador de impostos. E a deputada federal do PSL, Carla Zambelli, aqui de São Paulo, que participou à tarde do Jornal Jovem Pan agora ao vivo, mandou um vídeo também aqui para os Pingos nos Is, comentando a decisão da juíza Solange Salgado nessa ação movida por ela, Carla Zambelli. Pode soltar, Robson. Essa licitação houve uma tentativa de licitar um valor milionário com principalmente bebida alcoólica. E aí não importa o valor da bebida alcoólica, né? Se fosse uma bebida alcoólica de valor pequeno também acho que seria uma afronta. Mas nesse caso, tem uma bebida alcoólica com um valor altíssimo, especificações que o público nem sabe quais são, né? Vinhos tem que ter pelo menos 4 premiações mundiais, a cachaça tem que ser envelhecida durante 3 anos, num barril específico. Tudo isso mostra a falta de moralidade administrativa, moralidade com os bens do erário, com o valor que o público que está nos ouvindo agora paga no dia a dia nos seus impostos. Então, realmente a licitação acabou não saindo por mais de 1 milhão, acabou sendo acatada por quase 600 mil reais, mas a juíza Solange Salgado, acho que é muito importante a gente lembrar desse nome, porque ela realmente está enfrentando uma situação aí, quando um juiz enfrenta algo decidido pelo STF, tem que ter bastante coragem. Então, queria agradecer e exaltar a coragem dessa juíza federal. E a Solange foi muito clara com relação não só às bebidas alcoólicas, mas os pratos que eles pegaram para colocar nessa regra de licitação, camarões, filé mignon, bacalhau, e com especificações que o povo brasileiro não está acostumado a ver no dia a dia da sua refeição.